Vou lá buscar esse animal. Vai por lá agora? Caraca. A Lula tá muito ruim mesmo. Não tem Lula, né? Não, mas a gente chega aqui. Esse pessoal da 777 que você viu aí, chegando ontem a São Januário, fazendo social com influencers vascaínos, vão precisar trabalhar muito. Hoje e amanhã, 2 dias importantes que podem determinar o planejamento do Vasco para o restante do ano e, quem sabe, ajudar o clube na volta à primeira divisão. Se não tiver a ajuda deles, vai ficar complicado. Aliás, já está complicado. Um Bom Dia Gigante repleto, cheio de informações, cheio de novidades apuradas no pós-jogo e também todos os detalhes do frustrante empate do Vasco ontem em São Januário diante do Ituano. A gente volta já já, depois do recado do Jean Faísca. Salve galera! Passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer as apostas esportivas e eu mesmo já indiquei a Bet7k aqui e muita gente já ganhou dinheiro com isso. Hoje eu trago uma novidade. A Bet7k incluiu o cassino na casa de apostas. Roleta, blackjack e muito mais. Agora você não fica preso a ganhar 3, 4 vezes só o valor investido. Nesses jogos você pode ter um retorno de 50, 100 vezes o valor investido. Em pouco tempo, muita gente já tem ganho dinheiro nesse tipo de ação de apostas. Pensou apostas? Pensou Bet7k? Experimente. Olha, você não vai se arrepender. Alô turma, um bom dia para você ligado aqui no Bom Dia Gigante, que está chegando depois de um empate frustrante para o torcedor cruzmaltino, que ontem superlotou o São Januário. Mais de 20 mil torcedores estiveram na Colina Histórica. O torcedor está fazendo o seu papel, já o time está caindo de produção. Com esse gol aí do Raniel, que você está vendo, o Vasco conseguiu empatar depois de tomar um gol no primeiro tempo, tomar sufoco nos contra-ataques, meter 2 bolas na trave também na primeira etapa. No segundo tempo veio pro tudo ou nada e conseguiu apenas o empate. Você vai ver aí a tabela da Série B, porque terminou ontem o primeiro turno, pelo menos pro Vasco da Gama, tudo encerrado. O Vasco fica na segunda colocação com 35 pontos. O Cruzeiro é o primeiro colocado com 6 pontos de vantagem para o Vasco, tem 41 e tem um jogo a menos. O Bahia, que empatou com o CRB em Salvador, manteve-se a 1 ponto do Vasco com 34 pontos. O Grêmio, que foi a Brusque e apenas empatou com o time local em 1-1, está em 4º lugar com 33. Uma mudança na 5ª colocação. O Sport caiu para 6º. O Sport que empatou com o Vila Nova dentro de casa, no início dessa rodada. Já a Tombense conseguiu uma vitória em cima do Criciúma e passa a ser agora o 5º colocado, com 28 pontos. Aí sim o Vasco tem que mirar a equipe de Tombos. A Tombense está a 7 pontos do Vasco da Gama. Uma campanha surpreendente para muitos. O time não conseguiria chegar a essa pontuação. Mas a preocupação é que nos jogos em que Maurício Souza esteve no comando, o Vasco teve seu pior momento. Afinal, até a entrada de Maurício Souza, 2 treinadores tinham conseguido levar com invencibilidade o time do Vasco. Zé Ricardo e, por 2 rodadas, Emílio Faro. São 7 jogos de Maurício Souza, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, 15 pontos a conquistar, o Vasco conquistou apenas 5. Mas o técnico do Vasco, que concedeu a entrevista coletiva depois do jogo, olha, ele não admitiu rendimento ruim, ou pelo menos queda de rendimento, não. Acha que o time teve bons momentos ontem contra o Ituano.
eu não considero que a equipe tenha caído tanto de rendimento como você falou. Eu acho que hoje o Vasco fez um jogo para vencer. O Vasco teve o tempo todo em cima do adversário. Criou situações, né? Esbarramos numa defesa bem postada. Tomamos um gol num lance onde a gente poderia ter feito o gol, na verdade. O gol se desenhou para a gente numa transição, a gente acabou tomando o gol. É claro que isso dificulta, né? E aí o Ituano se fechou mais ainda. Porém, o Vasco acaba o turno em segundo colocado. Terceiro, por causa de número de vitórias. Segundo colocado. Segundo ou terceiro? Que eu saiba, segundo, não? Acaba em segundo colocado. Sempre que o Vasco acabou o turno no G4, o Vasco subiu. Então, o que eu posso falar para a torcida é que ela continue nos apoiando como ela fez hoje, que ela continue enchendo o São Januário como ela fez hoje, que ela continue dando crédito, porque é um grupo trabalhador, um grupo unido, um grupo que sabe da responsabilidade. E quanto aos gritos, não me incomoda, eu prefiro até que eles venham para mim. Vem para mim, liberem os jogadores, entendam que os jogadores estão ali tentando fazer o melhor, porque o intuito de todo mundo aqui no Vasco é subir. E a pergunta é, qual é a projeção que se faz? Quanto de pontos, número de vitórias? Tem alguma projeção para o segundo turno, Maurício? São 7 pontos, uma vantagem considerável. Se inicia um segundo turno agora, né? Nós temos as nossas contas, a gente sabe o quanto a gente precisa fazer de pontuação para chegar, né? Nós temos o nosso planejamento de equipe a equipe. É claro que a gente pensa em ganhar todos os jogos, mas a gente vê, só não vê quem não quer, né? Ou quem só quer criticar, que é uma Série B extremamente difícil, jogos extremamente pesados, né? Duas equipes que estão no G4 não conseguiram vencer os seus jogos também. Isso, a gente sabe que precisa vencer para conseguir se manter no G4 e buscar a classificação. Essa é a nossa projeção. E pouco a pouco, hoje eu vi um time que conseguiu desenvolver um pouco mais, um time que conseguiu trocar mais passes, um time que conseguiu criar mais situações de gol, um time que hoje, eu sei que isso não é o mais importante, mas que conseguiu recorde em troca de passes, chegada no terço final. Enfim, tudo isso mostra que a equipe está buscando evolução. Podemos lançar 2 garotos da base, né, que entraram muito bem no jogo. E o Vasco vai buscando. A gente vai dando ao Vasco aquilo que a gente tem de melhor. Ontem ele resolveu colocar Ignaldo e Marlon Gomes, tão pedidos no jogo em São Luís do Maranhão. E os dois entraram e foram muito bem. O técnico Maurício Souza responde por que não utilizou os guris em São Luís do Maranhão e ontem resolveu utilizá-los. Simples, porque no último jogo nós tivemos 4 substituições que não foram nem de ordem técnica, nem de ordem tática. O Nenê foi para jogar 45 minutos, né? O Anderson tinha um cartão amarelo e não estava se sentindo bem. O Quinteiro saiu com cãibra, isso no jogo contra o Sampaio, tá? Estou respondendo a tua pergunta. O Quinteiro saiu com cãibra e o Peck teve uma noite em estado febril, né? Então, das 5 substituições que eu tinha, 4 foram feitas porque eu precisei, naquele momento ali, fazê-las não por ordem técnica e tática. E também entendi que aquele jogo, o campo que era, entendi, na única que eu tinha, que não era jogo ainda para nenhum dos dois. Preferia que eles estreassem em casa no outro cenário. Só que pelo desenvolver, do que eu tenho visto ele treinando, são jogadores que estão aí buscando espaço, têm personalidade, que querem fazer parte do elenco profissional do clube. Então hoje eu achei que era o momento de lançá-los e eles deram conta, né? Isso é para a gente fortalece não só, né, o que eles fizeram hoje, mas o trabalho que o Vasco faz na base, porque a gente sabe que a base do Vasco é uma base muito forte, né? Então, dar os parabéns ao Igor pela forma como os garotos se comportaram, que é o treinador do Sub-20, e falar que é isso. Toda vez que a gente precisar de jogador, a gente vai olhar para dentro também. É isso. E agora ele tem um desafio no sábado contra o Vila Nova, no estádio Serra Dourada. E é sobre esse jogo, principalmente porque ele pode ter retornos, mas também vai ter desfalques, que a gente vai falar. E mais pra frente, nesse Bom Dia Gigante, vamos falar do assunto SAF, vamos falar do assunto janela, do assunto contratações e reforços. A gente volta já, depois do recadinho da Pompadour. As lojas Pompadour
também patrocinam o Bom Dia Gigante. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. O Vasco volta a campo no sábado contra o Vila Nova de Goiás, na abertura do retorno. O Vila, que no turno, na estreia do Vasco, veio a São Januário e o Vasco não conseguiu vencer. Ficou no 1-1. Para esse jogo, o técnico Maurício Souza tem problemas. A começar por Riquelme, que apesar de ser reserva, entrou ontem de titular durante o jogo no lugar de Edmar e teve uma entorse no joelho esquerdo. Vai ser submetido hoje a um exame de imagem e a risco de lesão. E ele não vai para o jogo de sábado contra o Vila Nova. Há outros jogadores que estão também lesionados e que não jogaram ontem, como por exemplo Getúlio e Figueiredo. E o doutor Gustavo Caldeira, chefe do DESP, Departamento de Saúde e Performance do Vasco, fala primeiro sobre a situação do centroavante Getúlio. Bom, Getúlio fez o exame de imagem, evidenciou um edema no músculo adutor longo da coxa esquerda. Já tinha iniciado o trabalho, segue no protocolo da fisioterapia, passando pelas fases de transição. E quando tivermos novas atualizações eu venho aqui falar para vocês, mas enfim, a partir de hoje ele entra na fase 2, sem previsão de retorno ainda. Agora, o Dr. Gustavo fala sobre Figueiredo. Como é que tá o Figueiredo? Sentiu uma dor na junção miotendínea da panturrilha esquerda, está sendo avaliado, vai fazer exame de imagem e quando tivermos mais atualizações, voltamos para falar um pouquinho do caso dele. Já Carlito Palácios deve voltar pelo menos a estar com o grupo. Ouvi ontem em São Januário, o problema é que ele esteve lesionado, voltou, acabou não conseguindo treinar e precisa estar bem fisicamente, recondicionado na parte física. Como há uma urgência, o Vasco precisa de todos os seus jogadores, Carlito Palácios deve viajar para Goiânia. Quem está fora é o zagueiro Anderson Conceição. O jogador tomou o 3º cartão amarelo ontem e não vai enfrentar o Vila no sábado em Goiânia. Técnico Maurício Souza fala sobre esses problemas, sobre essas lesões, enfim, sobre o time que precisa e necessita realmente de se reforçar. Infelizmente, né, nesses jogos todos que eu dirigi, a gente não conseguiu ainda, por algum problema ou outro, repetir a equipe, né? Isso é uma coisa que realmente tira um pouquinho, né, do conjunto, enfim, do que a gente está tentando. Porém, a gente dá a mesma informação a todos, a gente dá a mesma atenção a todos, a gente quer fazer um grupo bem homogêneo. E com relação à janela, o Vasco está se movimentando. A gente sabe das dificuldades que o clube passa, né, financeiramente falando. Existe um esforço muito grande do Carlos Brasil, com todo o mercado, né, que trabalha no Vasco, buscando nomes. Existem nomes já em conversação, porém a gente tem que esperar ver quais são as possibilidades. Infelizmente a gente trabalha com isso. Então nós temos que valorizar o que está aqui dentro, né? Volto a falar, hoje nós achamos 2 jogadores muito importantes para o elenco, entraram num jogo extremamente difícil, né? Onde o clima já era um clima pesado e conseguiram desenvolver bem. Enfim, eu tenho certeza que o Vasco vai se reforçar e eu tenho certeza que caso isso não aconteça, a gente vai conseguir arrumar meios dentro do próprio Vasco para continuar dando seguimento ao trabalho e no final a gente está comemorando o acesso. E dentro do elenco, alguns jogadores têm caído muito de produção. Um exemplo, Gabriel Peck, um jogador que o técnico tem conversado muito e que admite está passando por um momento difícil e pode até sair do time titular. Eu tenho conversado muito com o Peck, né? O Peck é um jogador que ele foi formado jogando muito mais pelo lado oposto, pelo lado direito, né? Ele gosta muito mais de jogar. É um jogador que se cobra muito. Ontem mesmo a gente teve um papo, eu falei com ele sobre o que eu imaginava, o que eu pensava do jogo, como eu acho que ele poderia se desenvolver.
É um garoto, né, que realmente sente as críticas, falou comigo ontem, né, como ele tem, às vezes, se sentido ansioso em algum momento da partida. Porém, nós temos que entender que é um garoto de apenas 20 anos e que conviver com as vaias não é fácil. Mas é um garoto de personalidade, né, e tem todo o nosso apoio. Eu não reputo a um ou outro jogador uma má atuação da equipe, né? Eu acho que quando a equipe toda realmente estiver muito bem, o PEC vai dar sua contribuição melhor do que ele vem dando. Maurício Souza fala agora sobre o adversário de sábado, o Vila Nova, lanterna do Campeonato Brasileiro. O lanterna da competição, e acabou de empatar com o Sport, né? Jogando fora de casa. A gente não vai com a mentalidade que é o lanterna. Nós temos que ir entendendo que vai ser mais um jogo difícil. Eu preciso entender como é que a gente acaba o jogo, porque a gente acaba o jogo bem exausto, ver o que nós temos, saber como é que o Riquelme vai estar, né? Analisar todo mundo depois que passar pelo departamento médico. E a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas sempre que o Vasco está em campo, eu creio que o Vasco é o favorito, é assim que eu acredito. Então nós vamos para lá para tentar propor o jogo, para tentar jogar com a bola, para tentar empurrar o Vila Nova para o seu campo, para tentar ganhar o jogo a partir desse modelo que a gente está tentando implementar. E é isso. Cada jogo é uma história e não vai ser fácil, mas nós vamos acreditando muito na vitória. Já a gente volta com notícias rápidas e diretas, com muitas informações, prometendo para o bloco final falar de SAF, de toda a situação da visita dos executivos da 777 e perspectivas de contratações na sequência do Bom Dia Gigante. Agora, o recado do restaurante e cervejaria Casa do Fritz. Agora, o quadro Notícias Rápidas e Diretas, aqui no Bom Dia Gigante. Notícias rápidas e diretas, oferecimento da Beer Tips. A Beer Tips, para você que gosta de apostar, é a melhor coisa. Você pode visitar, tá aqui na descrição do vídeo, Instagram, Telegram, você vai lá, é gratuito. Você entra no grupo deles e eles dão várias dicas para vocês. Os caras entendem qual é a melhor aposta, o melhor momento, em quem apostar, qual o melhor tipo de aposta, enfim, vá e participe do grupo, é rapidinho, 0800, a Beer Tips, que está com a gente aqui no quadro Notícias Rápidas e Diretas. A gente volta com o Dr. Gustavo Caldeira, que traz uma boa informação. Sarrafiore está voltando, não é isso, Dr. Gustavo? Sarrafiore amanhã faz os últimos testes dele. Se ele tiver alta desses últimos testes, que são trabalhos diferenciados em plataforma de força, em aparelho de Nordboard, que são os nossos últimos critérios de alta, ele está liberado para jogar também, está à disposição do treinador. O Sub-20 do Vasco joga hoje, 3 horas da tarde, contra o Fluminense. Primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O time que tem como grande destaque, um dos grandes destaques, o goleiro Cadu. Cadu que vem fazendo ótima temporada. O técnico do Sub-20, Igor Guerra, que não vai contar com Enguinaldo e Marlon Gomes. O Vasco que vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro, a primeira do Campeonato Brasileiro no último final de semana. Mas agora é pensar no Fluminense, seguir e vencer para conseguir já vantagem para a decisão que acontece dentro de casa. Notícias rápidas e diretas aqui no Bom Dia Gigante. Já a gente está de volta. Vamos então agora ao encerramento desse Bom Dia Gigante, fazendo menção à festa linda que aconteceu ontem em São Januário por conta da apresentação de Alex Teixeira. Você está vendo fotos e imagens aí, o Alex Teixeira extremamente emocionado, uma festa linda, bonita, com fumaça, com foguetório, com torcedores com celulares ligados, São Januário apagado, muito bonito. Parabéns ao departamento de marketing, a quem produziu essa festa, Alex Teixeira, você vê aí com muitas fotos, iluminado em seu sorriso e esperançoso de melhorar. E o torcedor também esperançoso, porque depois do que viu ontem,
tem esperança de que ele possa o quanto antes jogar, porque agora chega de festa, agora Alex Teixeira precisa entrar em campo e fazer esse time melhorar. Com a palavra, novamente, aqui no Bom Dia Gigante, o doutor Gustavo Caldeira, que fala sobre como viu, como chegou Alex Teixeira na Colina. O Alex Teixeira chegou da Turquia, chegou com um percentual de gordura muito bom, chegou equilibrado, com níveis de força dentro dos 2 níveis aceitáveis que a gente deseja que um atleta chegue. Entretanto, seria precoce falar de um retorno dele nesses próximos jogos. A gente prevê um retorno dele com plano de jogo, que é um tempo de jogo planejado pelo Departamento de Saúde e Performance para Chapecoense. Agora é o técnico Maurício Souza, que foi perguntado ontem, depois do jogo, sobre a situação de Alex Teixeira. Como é que está na sua cabeça, Maurício, a utilização desse jogador em breve como titular do seu time? O Alex é um jogador versátil, eu tenho que conversar com ele ainda para saber aonde ele vai se sentir melhor, mas ele é um jogador que pode jogar tanto aberto pelo lado esquerdo do campo, como um 10 por dentro e até mesmo um 9, que é um 9 de mais movimentação, não um 9 que fica preso entre os zagueiros, o 9 que vem, que a gente fala um 9 de desmanche, o 9 que vem participar mais do jogo por dentro. É um jogador que tem muita qualidade, e aí a partir da conversa eu vou saber onde ele mais se sente à vontade para a gente aproveitar da melhor maneira possível. Mas não pode parar na figura apenas de Alex Teixeira. Tá bastante claro. O Vasco precisa reforçar e sabe que tem que reforçar. Só que, para reforçar, precisa passar alguns obstáculos e até muito altos. O primeiro, pagar o transfer ban. Há uma expectativa porque o Vasco está bloqueado, informação que nós trouxemos aqui está confirmadíssima. O Vasco não pode fazer registro de atletas. Pode fazer transferências internas, por exemplo, um jogador liberado, está liberado. Agora, registro novo, jogador novo que chegue, seja do Palmeiras, seja do futebol japonês ou alemão, não pode. Precisa pagar 1.400.000 por conta da ação que foi movida pelo ex-técnico Ricardo Sapinto e da comissão técnica dele nos 3 meses que estiveram aqui em 2020. Se o Vasco não pagar, não consegue fazer a contratação porque não pode inscrever. Então, vai resolver. Espera o dinheiro de Thales Magno. O Vasco recebeu $1 milhão há alguns meses por conta de 10 jogos como titular e agora deve receber mais $1 milhão por conta de 20 jogos como titular por conta do acordo da venda de Thales ao Grupo City. Recebendo essa grana, vai pagar e vai ter a liberação. Essa é a informação que eu tenho. Passado isso, vem um outro obstáculo, e aí um obstáculo ainda mais complicado. A começar por conta da expectativa hoje da queda da liminar concedida pelo TJRJ ao pedido que foi impetrado e também colocado ao TJ pelo deputado Fábio Silva, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da Alerj. Essa situação está trazendo, inclusive, um problema administrativo interno na Alerj, porque Francisco de Carvalho, o Chiquinho da Mangueira e demais membros da Comissão de Defesa do Consumidor pediram uma reunião com o Fábio Silva porque a decisão foi apenas dele. Ele não consultou rigorosamente ninguém para atender pedidos de pessoas que o procuraram. Segundo informações que temos, foram 23 pessoas que fizeram esse pedido a Fábio Silva. Poucas são sócias do Vasco da Gama, na verdade, 1 ou 2 dessas 23, e nesse caso o Fábio Silva acabou atendendo, fez esse requerimento, esse pedido, e o TJRJ deu ok através do juiz de primeira instância. O que acontece? Isso fez com que todo o rito da SAF fosse parado no Vasco. Ninguém pode fazer rigorosamente nada. Na última segunda-feira, a reunião dos beneméritos foi cancelada. Seria resolvido também dentro do Conselho de Beneméritos todos os pareceres à questão dos contratos da 777 e também da continuidade do processo da SAF. Então, tudo parado. Há uma expectativa, porque o Vasco fez um agravo, fez um pedido tentando recorrer e caçar essa liminar, mas usou de um argumento importante, porque houve uma reunião na Alerj e você está vendo aí o requerimento de Francisco de Carvalho, porque ele pediu uma reunião, Fábio Silva disse que não precisava, ia manter a sua posição
E o Chiquinho da Mangueira foi até o presidente da Alesc com esse requerimento, pedindo punição, pedindo providências, achando mais uma vez que a medida foi monocrática. Ele levou esse requerimento à direção do Vasco, foi usado esse requerimento para mostrar que Fábio Silva foi arbitrário e foi o único na sua ação, e isso trouxe também um constrangimento no âmbito parlamentar. Mas essa decisão da desembargadora Lúcia Regina Esteves deve acontecer hoje e há uma expectativa de que a liminar possa ser concedida e a outra liminar seja cassada, seja derrubada. Em acontecendo isso, imediatamente, a informação que eu tenho é de que os pareceres, que há um limite até o dia 21 para serem entregues, esses pareceres sejam entregues hoje mesmo, dia 20, até amanhã tem que ser entregues. Falei com o Roberto Duque Estrada, que é o presidente da comissão, os pareceres estão prontos, dependendo apenas dessa medida de cassação da liminar do TJRJ ao Fábio Silva, para que os pareceres sejam indicados ao Conselho Deliberativo. Aí o presidente Carlos Fonseca, na semana que vem, vai marcar a reunião do Conselho que vai dar o parecer. E uma informação que nós tivemos ontem, a tendência realmente, dia 30, esquece, não há mais chance da AGE. Há uma perspectiva para que no dia 7 de agosto possa acontecer. E aí a pergunta, mas não vai faltar pouco tempo para que o Vasco tenha condição de contratar jogadores na janela, esperando a aprovação da SAF? Pois bem, esse é um terceiro ponto, porque esse trâmite todo é para dar condição à 777 de, em entrando, os sócios referendando ela como parceira da Vasco SAF com 70%, que esses executivos que você está vendo aí em foto de ontem e que hoje e amanhã terão importantes reuniões com Vitor Bastos, Carlos Brasil e outras pessoas importantes já de um planejamento futuro da SAF, vão definir nomes para contratações imediatas. E nós estamos trazendo 2 nomes que nós apuramos ontem depois do jogo. Um do atacante Marcinho, jogador que já foi procurado, jogador que joga no Kawasaki Frontale, terceiro colocado da J-League, jogador de 26 anos, atacante que em 15 jogos fez 5 gols, jogador que tem esse perfil da 777. Marcinho é um jogador que foi recém-comprado, ele estava no Fortaleza, foi para o Kawasaki Frontale, está fazendo uma grande J-League, foi comprado e o passe dele é estipulado em 5 milhões de dólares, a SAF tem interesse. E outro jogador, esse sim, já foi sondado, está dentro do perfil do Vasco. Eu sempre trago a informação aqui de que quando é, quando não é, eu não vou ficar inventando. Pois bem, a informação agora é a seguinte, até porque eu já disse algumas vezes que não rolava. Agora pode rolar. O Vasco SAF tem interesse em repatriar Paulinho. Sim, Paulinho já foi contactado através de intermediários, pessoas para saber a situação. O jogador não quer ficar no Leverkusen, admitiu que pode voltar ao Brasil, mas tem interesse também de permanecer na Europa. Mas a Vasco SAF já fez o contato e tem interesse. Se até dia 7 a coisa andar, a situação andar, o Vasco vai procurar, como já procurou o Marcinho, para saber se Paulinho pode segurar a onda. O Vasco tem interesse, está dentro do perfil, um jogador de 22 anos, o Vasco faria esse investimento para contratar esse jogador. Vamos esperar, porque o perfil é esse, é desse tipo de jogador. Mas depende de todo esse trâmite, todos esses obstáculos serem saltados. Nada para o vascaíno é tranquilo, o vascaíno não tem paz. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, a gente traz de volta o técnico Maurício Souza. E a gente vai dar um recado para ele no final, porque a pergunta foi: você acha que o torcedor do Vasco foi justo nas críticas a você? E você acha que o fato de ter vindo do rival traz a você uma cruz que você vai ter que carregar e que somente pode deixar de carregá-la se subir o time para a primeira divisão? Com a palavra, Maurício Souza. Eu acho que só vai mudar a partir das vitórias, né? Eu acho que eu vim para cá sabendo disso. Não me incomoda. Eu sabia que isso poderia acontecer em qualquer tipo de revés que nós tivemos. Me incomoda muito mais algumas críticas infundadas de pessoas que não me conhecem, né? E que às vezes esquecem que você tem família. E que não são verdadeiras, são covardes, mas o grito da torcida, ele está ali para apoiar. A partir do momento que o resultado não vem, ela vai fazer a sua crítica. Então eu não estou preocupado com isso, eu estou vivendo dentro do Vasco, estou empenhado em fazer o Vasco subir,
Tenho trabalhado dia e noite para que isso aconteça e não entro em nenhum jogo de maneira nenhuma pensando em ser ou não vaiado. Se acontecer, eu vou continuar dando o meu melhor. Se eu quero que aconteça, não. Gostaria muito que a torcida me abraçasse. Mas isso não vai mudar a minha maneira de trabalhar, o que eu penso de futebol, como eu quero fazer o Vasco jogar. Isso não vai mudar. Eu vou continuar trabalhando e fazendo o Vasco jogar o futebol que eu acho que vai potencializar a equipe, que sem dúvida nenhuma a gente quer que no final esteja comemorando todos junto o acesso. E se no final disso tudo eles entenderem que tem que me apoiar, eu vou ficar sempre muito feliz. Maurício, não sei se é por aí não. Acho que o torcedor tem razão. O time caiu de produção e acho que você precisa admitir isso e precisa mudar. Como sei que você quer e você tá afim, a gente espera, porque sábado o jogo é decisivo, inclusive para você. O Bom Dia Gigante está chegando ao fim. Agradeço muito a você, um grande abraço ao querido Emerson Rocha, titular desse horário. Eu estarei logo mais à noite com o AVNews, trazendo muitas informações, como trouxemos aqui no Bom Dia Gigante. Tchau, turma!